Estamos aqui no Hotel Jamaica, viemos aqui na Pérola do Mamoré buscar uma entrevista empoderada com essa mulher, líder espiritual que está em destaque aqui em Guajará-Mirim. Ela que é psicanalista, ela é atleta e ela está em evidência. Pastora Rosiane. Sejam todos bem-vindos ao Roda da Vida. O Roda da Vida dessa semana está aqui novamente na Pérola do Mamoré, Guajará-Mirim. Viemos aqui para extrair mais uma conversa sobre o pilar espiritual e nós estamos aqui no Hotel Jamaica, onde está sendo gravada aqui, né? Pode ocorrer algumas interferências, mas nós estamos aqui, fomos muito bem recebidos pela proprietária Jamaica e nós estamos muito bem instalados. Mas nós estamos aqui com uma líder espiritual, essa outra pérola que vamos extrair daqui da Pérola do Mamoré, essa líder espiritual que também é uma mulher que foi teve muita influência na minha vida, no meu desenvolvimento espiritual. Pastora Rosiane, seja bem-vinda ao Roda da Vida. Obrigada. O Roda da Vida fala sobre desenvolvimento humano e eu vejo a senhora assim como uma grande líder aqui que tem se destacado aqui na cidade, né, muito respeitada. A senhora, o pastor, né, que vocês foram os nossos primeiros pastores, do meu esposo. E nós temos vocês como uma referência mesmo nesse pilar espiritual. Seja bem-vinda ao Roda da Vida. Obrigado a todos que estão aí assistindo e acompanham o programa Roda da Vida com a Fabielle Moraes. Que maravilha, que prazer estar aqui com você e poder participar e poder também contribuir com muitas pessoas através da nossa história de vida, né? Então, estamos aqui para conversar e com certeza deixar uma mensagem para você, né, que está aí nos assistindo, nos vendo, nos ouvindo, e que você também seja grandemente abençoado e também seja grandemente evolua com nossa conversa, nossa interação aqui hoje. Então, o Roda da Vida, ele trabalha 11 pilares, né? Poderia ser 12 para fechar. Opa, visão celular. Visão celular. Poderia ser 12, eu já estudei ali, né? Porque como a gente já usa, uma ferramenta, né, profissional, e eu já estudei para colocar ali alguma outra para a gente formar o 12, né? Que é um número profético. Entendi. Só que vamos continuar com os 11 aí, por enquanto. E o pilar espiritual é o que está lá em cima, né? Que é o pilar espiritual é uma das partes mais importantes da vida do ser humano. Com certeza. Né? Que nós entendemos com essa ferramenta que a vida do ser humano precisa estar completa em todas essas 11 áreas que nós chamamos de pilares. E a senhora, como referência nesse pilar espiritual, com a bagagem que a senhora tem, eu gostaria de conversar assim, sobre a sua trajetória como pastora ao longo da... Quanto tempo já nessa... Olha, de conversão, eu me converti, eu era adolescente, eu tinha uns 11 para 12 anos. De ministério, eu acredito que eu vou revelar a minha idade, 42. Estou com 42 anos, então, de ministério, são 30 anos nessa caminhada. Nossa. Ministério sacerdotal. Né? E antes da senhora vir aqui, foi eu creio que um chamado de Deus, né, para vir cumprir um chamado aqui na Pérola, né, de Mamoré, em Guajará-Mirim. Antes da senhora vir para cá, qual a sua cidade de origem, a sua família, então, como é que era antes? Vamos dar uma buscada lá atrás.
Na verdade, eu sou rondoniense, eu nasci de Paraná. Só que eu me criei em Mato Grosso. A minha descendência, por parte do pai, né, paterna, nós somos descendentes de italiano. E a minha mãe é mato-grossense. Então, eles se encontraram aqui em Paraná, Rondônia, e aí nasceu essa pessoa que vocês estão vendo aqui. Então, e aí depois eu me criei, a gente voltou, né, para Mato Grosso. A minha criação foi praticamente toda lá. Foi também onde foi o meu primeiro contato, né, primeiro contato com Deus, através das minhas primas, porque eu fiquei morando um tempo na casa do meu tio, e ele era pastor. E aí eu fui convivendo ali e fui já tendo aquele contato, né, com esse lado espiritual e tal. E aí foi daí que surgiu. Depois nós voltamos para Rondônia, que a gente já viajou muito, né? Já morei em várias cidades, lugares, né? Aí nós voltamos para Rondônia, mas eu já assim, não tinha me batizado, mas eu já tinha tido um encontro com Jesus, colocando assim, né? E aí, quando a gente cresceu, o ministério, a igreja e tudo, e aí foi quando eu conheci o Celso, né? Eu também já tinha ido embora novamente. Nós viemos morar em Porto Velho. Eu tinha ido embora para trabalhar em Vilhena, na prefeitura. Só que eu não sei, tudo é algo de Deus. Aí aconteceu uma situação e eu voltei. Foi a época que eu conheci o Celso. E aí mas a gente já tinha um chamado para o ministério, porque aos meus 14 anos, eu quero lembrar isso aqui, quando eu tinha 14 anos, Deus usou uma pessoa para falar comigo que Deus tinha um chamado para mim, e que ao tempo certo ele ia colocar eu aonde ele queria, que era o ministério pastoral, né? Sim, claro. 14 anos a gente é menina. Aí eu lembro ainda que eu falei assim, será que é Deus mesmo que está falando? Acho que Deus, você não está pensando direito, não. A gente, né? Mas realmente o tempo passou e ele me trouxe, porque a gente, né, tinha outros sonhos, outros planos, mas os planos de Deus não podem ser frustrados, né? Os pensamentos que ele tem para nós não são os nossos. E ele me trouxe de volta e colocou onde ele queria. E estamos aqui até hoje. Então, eu sempre digo, eu sou pastora por formação e por vocação. Eu sempre estou voltando para cá, né? Uma área muito importante da minha vida foi a área da espiritual mesmo, o pilar espiritual, que eu não sabia que existia, né? E hoje também sou pastora, né? Por influência, por ter vocês como referência, né? Da vida espiritual, a dedicação que vocês têm pelo cuidar de vida, pelo ministério, né, de Cristo, o posicionamento de vocês, né, como pessoas realmente de Deus, me trouxe esse chamado também, né, que hoje sou quanto tempo? 10 anos convertida e 7 anos que eu sou pastora, cuidando de uma igreja. E a gente estava antes, né, daqui, a gente estava conversando ali que é um pouco complicado, né? Abrir mão de algumas coisas para colocar a nossa vida, né, em evidência, por amor. E eu queria, por amor a vidas, pelo chamado, né? E eu gostaria de saber o que a senhora teve que deixar para trás para vir para Guajará-Mirim, para cumprir esse chamado e para viver o pastoreio. Então, quando nós viemos transferidos, né, para Guajará, eu chorei muito, porque uma das coisas que eu deixei para trás foi família, né? Houve uma separação, nunca tinha me separado da minha família, né? E então, assim, foi uma mudança muito grande para mim. Eu lembro que eu ligava, ainda não existia celular, né? Eu ligava todos os dias para a mãe. Aí eu lembro que no final do mês a conta veio um absurdo. Meu Deus! Eu nunca esqueço disso. Meu Deus! Porque todos os dias, então,
durante um ano eu chorei muito, mas eu entendi que era um propósito de Deus nós estarmos aqui. Nós estamos aqui hoje 21 anos em Guajará, né? Então, algo assim muito grandioso de Deus, a igreja. E eu amo o ministério, amo vidas, né? Amo o reino. E eu sempre falo, Jesus para mim não é religião. Jesus é o caminho, a verdade e a vida. Jesus é tudo que ser humano precisa. E eu me encontrei, me achei, descobri meu sentido, meu propósito de vida no ministério. Então, sim, deixei muitas coisas para trás, mas depois eu fui realizando tudo. Uma delas era a faculdade, né? A gente tinha projetos, aí eu tive que assim esperar um pouco, porque aqui não tinha ainda o curso que eu queria, né? Foi uma das coisas. E alguns sonhos, mas hoje, assim, todos eles Deus foi trazendo, foi colocando, foi nos dando oportunidades, né? Então, hoje a gente também tem, assim, graças a Deus, em várias áreas, que é uma área que eu gosto muito hoje, que é a psicanálise. Então, eu me formei, né, nessa área. Eu vi lá, parabéns. Estou caminhando para um término de mestrado e o doutorado. Então, isso foi sempre uma área que eu gostei, né? E aí a gente tem pedagogia, a gente, né, formação em pedagogia, psicopedagogia, reabilitação de dependentes químicos, né, porque a gente precisa muito, e também administração de empresas, mas eu sempre digo, Nossa. eu sou, tenho a teologia, mas nós somos pastora por formação, mas por vocação, porque se você não tem vocação, não tem chamado, o ministério para você é um peso, mas quando você tem chamado, o ministério é algo maravilhoso, é algo prazeroso, eu falo, é divino, é esplêndido. Então, o segredo é esse. Quando nós amamos realmente o chamado, aquilo que nós fazemos, aonde nós estamos, e entendemos que Deus nos colocou ali, tudo é feito com prazer, e tudo tem sucesso, e tudo é maravilhoso, e tudo é grandioso. E é isso. Existe as perdas e ganho, né? No começo parece ser uma perda, né? Parece. Aí depois, no decorrer do chamado, vai entendendo que tudo faz sentido. Eu lembro bem de Mateus, se eu não me engano, é 10:37, que ele diz: aquele que não negar a si mesmo, não tomar a sua cruz, não seguir, não é digno de mim. Então isso se encaixa. A pessoa pensa que ela vai perder tudo, mas ela pensa isso, que ela vai perder tudo, ao contrário. Você nega a si mesmo, mas por quê? Para desenvolver algo que Deus tem para você, e você descobre que aquilo lá na frente... Na verdade, vai perder aquilo que era desnecessário. Isso aí, pronto, encaixou. Aí lá na frente você descobre que você tem tudo e que Ele queria sempre o melhor para você. Na minha trajetória, assim, eu tô igual o livro de Eli. Não sei se a senhora já assistiu. Muito, muito interessante a história do livro, que ele tem que levar um livro, é uma missão, né? Uma missão de vida. E ele fala que ele está indo. Ele ouviu uma voz dizendo que ele precisava cumprir, e ele botou o pé no caminho e foi. E eu entendi, assim, né, com a vida, vendo a vida de vocês, né, como autoridade espiritual na minha vida, na minha casa, na minha família, eu também recebi, né, essa autoridade de botar o pé no caminho e ser direcionada por Deus. E entender que tudo que a gente não precisa, Ele vai tirar, e depois a gente entende, né? Que Ele sempre quer o melhor. A jornada. E geralmente as pessoas costumam reclamar, assim, né? Falar que é um peso, tudo, porque elas não entenderam ainda a própria jornada, né? E o Roda da Vida, ele fala muito sobre esse pilar espiritual sendo o mais importante, porque ele está lá em cima e está puxando e abrindo todos os outros para que funcione numa vida sistêmica. Eu entendo você falar que é o pilar que está no topo, por quê? Porque nós somos um ser formado de 3 partes. Nós somos espírito, alma e corpo. Boa. Antes de nascer de novo, nós somos corpo, alma e espírito. Quando nós nascemos de novo, conhecemos a Jesus, o Evangelho.
A porta de entrada é receber Jesus para nascer de novo. Então, recebe Jesus. Crê que Jesus realmente é o Filho de Deus, né? O sacrifício dele não é simplesmente para ficar nos livros de história da humanidade, não é simplesmente mais um mártir. Mas ele é o começo de tudo na vida do ser humano. Ele é o plano de Deus para a mudança da humanidade. Essa é a verdade. Não existe outro plano, não existe outra forma, não existe outro caminho, não existe outra maneira a não ser conhecer Jesus. Então, quando nós conhecemos Jesus, nós nascemos de novo. Nós deixamos de ser corpo, alma e espírito e passamos a ser espírito, alma e corpo. Voltando, né? Ao princípio de tudo. Somos um ser tricótomo formado de 3 partes, né? E aí tem mais ainda, quando a gente nasce de novo, nós somos essas 3 partes, nós voltamos a ter contato, comunhão com Deus, nós voltamos vamos dizer assim, que o novo nascimento nos faz interagir novamente com Deus, né? Nos faz voltar à nossa origem. Então a gente começa a ouvir Deus e aí o ser humano começa a ter a sua história realmente direcionada por Ele. Ter a conexão, né, de novo com ele e começar tudo a fazer sentido. Então, né? É muito forte isso que você colocou como sendo o primeiro. E porque assim como todas as coisas existe um manual por exemplo, um celular você compra, existe um manual que explica como ele funciona, né? Você compra um ferro, qualquer coisa que você comprar vem com um manual de instrução. E o manual do ser humano é a Bíblia. O ser humano, sem ele conhecer a Bíblia, ele não se conhece. E conhecer a Bíblia, conhecer a Deus, é conhecer Jesus. Então, quando a gente passa a conhecer a Deus, quando a gente nasce de novo, eu digo que a nossa vida volta as engrenagens a funcionar como ela tem que funcionar. E aí é onde o ser humano ele passa a se desenvolver. A gente passa a ter um contato, uma intimidade com Deus. E também, você sabe que quando a gente nasce de novo, o Espírito Santo vem habitar dentro de nós. Então, é algo mais forte ainda. Né? Nós deixamos de ser um ser tricótomo, eu falo que nós passamos a ser um ser quadrado. Que aí o Espírito Santo passa a fazer morada em nós somos templo e morada dele. Então, nós temos uma ajuda ainda mais forte para viver nesse mundo, que não é fácil, né? Você tem um controle dessa velha natureza. Só o Espírito Santo habitando entre nós para nos ajudar a colocar os nossos desejos, vontades, sentimentos, emoções no lugar deles. Porque sem a ação de Deus, nos nossos desejos, vontades, sentimentos, emoções, você sabe disso, o ser humano é descontrolado. Então, é preciso haver uma ação de Deus, né, nessa área. E aí Deus começa a colocar tudo em ordem. Para que ele possa entrar novamente, né, no eixo. Já usei essa ferramenta da Roda da Vida com outras pessoas, assim, atendendo um atendimento, né, ali. E as pessoas, elas não têm o autoconhecimento, elas não sabem quem elas são realmente, né, porque fora de Deus, né, da presença de Deus, ela realmente não sabe quem são. Então, perdida, aleatória aí no mundo. E quando vai falando de cada um, né, desses pilares que rege a vida do ser humano, as pessoas tomam um susto, assim, um impacto, sabe? Dizer assim, sou eu essa daqui, essa pessoa que sou eu, essa vida aqui toda quebrada, toda esculhambada é minha, né? E a gente costuma acalmar a pessoa, calma, é só o teu estado atual. Agora, conhecendo isso aqui, agora que você vai começar a arrumar a tua vida para ela começar a realmente rodar como uma engrenagem, né? Que funciona, que é útil. 2 Coríntios 5,17. E assim, se alguém está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas se passaram e tudo se fez novo. E essa dificuldade de se saber quem é que dá nessa essa desistência, para no meio do caminho. E, né, eu falei, quando eu me converti, que eu conheci que Guajará-Mirim foi assim um divisor de água na minha vida, né? Porque essa gratidão de voltar, isso é gratidão de voltar aqui, né? Valorizar o lugar onde realmente eu nasci de novo, aqui nessa cidade. Acho que eu estou sinestesia agora.
Sentindo Deus assim, está tá nesse- cada. Deus está nesse lugar. Deus está nesse lugar. Sentindo assim, cada momento da minha vida, assim, né, que eu perdi, eu reencontrei aqui. Realmente foi o novo nascimento. Eu nasci de novo aqui nessa cidade e a minha gratidão por vocês, né? E a gente ter vindo de lá de Porto Velho, né? E Deus encaminhando direitinho para que Chegasse, ele pudesse transformar a nossa vida. E essa dificuldade de entender, né, toda essa engrenagem, né, que muitas pessoas param no meio do caminho. A gente estava falando até ali, conversando, né, como pastoras, falando já de ministério, né, eu falando minha dificuldade, né, como é complicado quando as pessoas não entendem o amor de Deus, como a gente foi chamado para trabalhar para a obra, com um chamado mesmo, começa a ferir, né? Começa a levantar palavras, né, que ferem a nossa família, porque a gente, por amor à obra, por amor ao chamado, coloca a nossa família exposta, ali, exposta a tudo, e as pessoas vêm e se acham no direito de entrar e invadir, ferir filho, né, nossos filhos. E tem muitos pastores sofrendo com o emocional, na verdade, né? Que o espírito está pronto, mas o emocional ainda está ali meio que meio paralisado, né? Aí eu queria entrar nessa parte do esposa de pastor. Como é que é essa buscar para falar de Deus, para cumprir o propósito e ter que lidar com essas situações? Fabielle, assim, Obrigada. no ministério, no princípio, né, assim, quando eu comecei, entrei, né, a gente tem assim é uma imaturidade, vamos dizer assim, ministerial. Mas conforme você vai, né, as experiências, eu acredito que sem as experiências e muitas vezes sem acontecer esses problemas que causam feridas, né, internas, feridas emocionais, vamos dizer assim, uma perseguição, uma calúnia, uma difamação, né? Porque a gente está em evidência, vamos colocar assim, né? A família fica em evidência, né? Então, eu falo sempre que quando a gente não tem ainda assim uma maturidade, você não sabe lidar com essas feridas. Só vai alcançar ao longo, né, da caminhada. E se você não viver essas experiências, como que você vai, né, se você não viver, como que você vai saber passar por elas, vencer, né? E você também poder ajudar outros. Eu acredito que muitas vezes Deus permite a gente entrar nessas situações que nos ferem, que nos machucam. Uma, para a gente entender que Ele criou o perdão, foi Ele o criador do perdão, justamente para a gente aprender a perdoar e viver. E outra que eu acredito que essas situações que nós vivemos no ministério, essas feridas, elas nos ajudam a ajudar a outros. Então, com o tempo, você, com a maturidade, isso daí não te faz desistir, não te faz paralisar mais. Então, o ministério, como eu disse para você, ele tem esses momentos, mas... Há perdas e tem os ganhos. E muito mais são os ganhos. Então, nós estávamos conversando ali sobre, né, nos bastidores, antes de chegar aqui, que hoje é a nossa idade, o nosso tempo, então a gente aprendeu muito, a gente é muito mais segura, a gente se sente muito mais capaz, e tudo isso devido ao quê? Às experiências que nós vivenciamos. Então nós fomos construídos e estamos aqui hoje, eu, você e outros, porque essas experiências nos ajudaram a chegar nessa maturidade. E nós aprendemos a passar por elas, pedindo perdão, perdoando e caminhando. E é isso. E se você não perdoar, e se você não passar essas experiências, vai ficar vivendo ela até você aprender com elas. É verdade. Né?
E eu tive que aprender, né, sobre isso, muito sobre essa estar exposta, expor minha família. E depois muitas coisas aconteceram, né? Os filhos são bem julgados com eles são assim, os filhos deles precisam ser perfeitos, os filhos dele não podem fazer isso, os filhos deles são os primeiros a fazer, os filhos sofrem, né? E hoje eu tenho experiência, né, para cuidar da minha filha, para administrar tudo isso, não deixar as pessoas entrar, invadir, né, muito Hoje eu entendo, né, até o que o pastor Celso ensinava pra gente. Quantas vezes eu vim aqui em Guajará-Mirim falando, estou jogando a toalha. E pela experiência, né, do tempo e de jornada, aí eu falava, olha, hoje eu vim aqui para jogar a toalha, mas eu vim falar, né, que eu vou jogar a toalha. Aí ele falava uma frase. Aí eu, tá bom, vou voltar pro meu trabalho. Vou voltar pro meu trabalho, né? Porque, como eu estava falando, né, as preconceito por ser mulher, né? E a senhora já sofreu muito preconceito, assim, por esposa de pastor. Sim. Pastora não pode ser pastora. A pastora que se maqueia, pastora. A gente tinha um programa no rádio, né? Tinha umas pessoas que ligavam e falavam assim, pastora bico de brasa. Mas Deus, ele nos coloca, foi ele que nos chamou, ele sabe que nós estamos ali, ele sabe quem nós somos. O ser humano, o homem, ele tem a tendência de analisar e olhar o outro pelo seu exterior. Mas Deus nos conhece, sabe quem nós somos no nosso interior. Então, diante de julgamentos, diante de apontamentos, diante de isso, aquilo, falam isso ou falam aquilo, eu nunca deixei de cumprir com o meu chamado, com o meu sacerdócio, com o ministério. Porque eu estou aqui a serviço do Rei. Estamos aqui a serviço do Rei. Então, ele cuida de nós, eu aprendi isso, que ele cuida de nós nos mínimos detalhes. E ele cuida. E às vezes essas pessoas, ao tempo certo, Deus mostra para elas. Deus mostra para elas. Então a gente não precisa ficar querendo provar nada para ninguém, nem falar nada para ninguém, nem ficar discutindo com ninguém. Nada disso. A gente continua fazendo o nosso trabalho, cumprindo com o nosso chamado. E ao tempo certo, Deus mostra todas as coisas. Nos direciona, isso, né? E vai valer a pena, né? Com a caminhada. E a senhora tem uma bagagem aí grande, né? Que a gente estava falando aqui do teu estado atual. Uma bagagem grande aí para contar, para ajudar mais gente, para se posicionar. O que a senhora entende agora com esse tempo, essa revolução digital que eu falo, né? Sempre gosto de falar sobre isso, que nós temos oportunidade agora de estar, né, com mais gente, alcançar mais pessoas. Como a senhora entende esse posicionamento digital da igreja agora, nessa época de crise, que a igreja ficou um pouco vivenciando, está vivenciando uma crise, né? Olha, Fabielle, eu sempre falo, todas as ferramentas que estão aí, as pessoas falam assim, isso é do diabo, eu falei, o diabo não tem nada, gente. Tudo foi criado por Deus, ele pegou emprestado e fica falando que é dele. Então nós temos, é claro que tudo, se você for, você tem que saber usar. E as pessoas ainda delegam, né, para eles, entregam então, tudo. Então nós, como filhos de Deus, nós temos que usar tudo para levar o evangelho, para falar de Jesus a outras pessoas. E esse é o tempo, eu falo, gente, a geração de Elias, de Paulo já foi, hoje os Paulos, Elias, somos nós. Então hoje, se vocês acham que se Jesus estivesse nesse tempo aqui, Jesus estava usando a internet. E nós estamos escrevendo o evangelho que... Com certeza, eu sempre falo, o livro de Atos é o único livro histórico do Novo Testamento, ele não tem fim. É a história da igreja, e a história da igreja continua sendo escrita, vai ser escrita até Jesus voltar. Então nós estamos aqui para continuar escrevendo essa história. Então vamos usar todas as ferramentas, vamos usar Instagram, Facebook, Telegram, YouTube, use tudo. Mas porque se a leve gente não a mensagem dominar, do reino.
se a gente que é cristão não começar a dominar, quantas influências existe, né, aí no mundo digital? Eles estão usando de tudo. Claro. E por que não a igreja, nós que somos cristãos, né, aqui nos posicionando para alcançar muito mais gente? Quando a gente podia alcançar uma cidade, a gente pode alcançar um país, dois, três. Com certeza. Eu estava vendo as lives, né, que eu estava fazendo, estava chegando em Angola, tinha gente que estava vendo lá, acessando as lives lá. Eu falei, meu Deus, olha a grandiosidade disso. É um mundo globalizado hoje, então você atinge os 4 cantos do mundo, né? Não é? O propósito é esse, né? É esse aí. Que o evangelho então, virar o fim. O propósito é alcançar, né? Todas as nações. E foi quando a senhora teve muita dificuldade esse tempo aí de 2020 para começar a aprender, se posicionar. Como é que foi? Olha, eu sempre falo assim, gente, se esse é o caminho e a gente tem que usar, né, essas ferramentas, então vamos usar, vamos fazer live, vamos usar o que a gente tem. Não tem material, é bom, mas vamos usando o que a gente tem, né? Mas não vamos deixar de levar o evangelho, não vamos deixar de pregar, não vamos deixar de ensinar a palavra. E vamos usar o que a gente tem. E se não souber falar, a gente aprende. E a gente vai fazendo e vamos aprendendo. Se flexibilizando para cumprir, né, o ID, que faz parte também. Com certeza. Aí tem pessoas que às vezes eles ficam inseguros, né? Fala, todo mundo é inseguro, mas se a gente treinando. Isso aí. Eu tava falando no começo, eu tinha essa insegurança, umas coisas me machucavam aqui, me machucavam ali. Como a senhora também teve essa dificuldade, né, no começo para vir para cá, deixei minha família, e isso vai criando uma bagagem, vai fortalecendo, né, os tendões, os músculos e assim, para tudo, para quê? Para cumprir. E eu sempre falo, quando Deus chegou para Josué lá em Josué 1, do 6 ao 9, ele diz, ser forte e corajoso. Então, a palavra minha sempre é coragem, tenha coragem. Coragem para quebrar paradigmas. E ele era forte, né? E corajoso. Ele era forte e Deus estava afirmando aquilo nele por causa dos desafios, né? É isso. Quando você é forte, você suporta qualquer coisa. Você suporta as calúnias, as difamações, você suporta aqueles que te, entre aspas, perseguem, você suporta aqueles que dizem que não gostam de você. Hoje eu já entendo tudo isso, eu já não quero guerra com ninguém, eu quero ir. Então, quando você é forte, nada te atinge, nada te abala. Quando você realmente sabe que você tem um sentido, um propósito, uma missão, pronto. Falando assim, hoje eu não quero guerra com ninguém, eu quero falar, você quer, não quer, então me deixa aí, deixa eu cumprir o meu propósito, deixa eu continuar. Ou se você não entende, deixa eu ir, então, né? Já para Deus, ao longo dos anos, sempre chamou pessoas de força e coragem. Sempre. Porque quem tem força e coragem, ele vai, ele mete a cara, ele faz, né? Então, é isso. Nós falamos agora, tudo isso que nós falamos no nosso estado, né, atual, que nós fizemos. E qual é o estado desejado da Rosiane? Um tempo onde tudo é possível, onde tudo pode acontecer. Com um pensamento assim, tudo pode ser realizado, tudo pode acontecer. Qual é o estado desejado? Aonde a Rosiane quer alcançar? Eu não quero colocar assim, ser medíocre, né? Mas eu, assim, diante disso tudo, na minha visão, né? Eu já alcancei, assim, posso dizer tudo que eu sempre quis, né? Eu já alcancei. E eu falo sempre que o dia que eu alcancei o meu novo nascimento, essa minha mudança de vida, que é uma mudança de vida e é uma mudança de mentalidade. Então, eu alcancei tudo que eu precisava. E tudo isso me deu a segurança, me deu o que eu sou, o que eu tenho, o que eu vier a ter e ser. Então, eu falo que... Eu lembro quando eu tinha
essa idade adolescente, essas transições, a pré-adolescente, eu sempre olhava para o céu e eu falava, por que eu existo? Por que eu estou aqui? Que sentido de vida é esse? Então, eu quero dizer para você que o dia que eu nasci de novo, que eu descobri que eu sou uma extensão de Deus aqui na Terra, o dia que eu passei por esse processo, eu descobri o meu sentido de viver, o meu propósito, a minha missão. Então, eu descobri tudo que eu precisava, eu cheguei no meu ápice como ser humano. Eu cheguei no meu ápice. Chama-se a plenitude, né? Isso. Chama-se de plenitude. Então, eu falo que tudo que vier é só um complemento, porque o que tinha para mim, o meu auge alcançado, desejado, eu alcancei. Então, tudo isso, essa mudança, o novo nascimento me deu tudo que eu precisava, tudo que eu preciso, e tudo que eu tenho, e tudo que eu sou. Que é esse o objetivo da Roda da Vida, é alcançar a plenitude, ter uma vida plena e essa roda girando, né, numa harmonia de então, Deus mesmo. Ele é o ápice. Eu falo que ele é o ápice. Você realmente conhecendo ele, não só de ouvir falar. Eu gosto muito dessa passagem de Jó, capítulo 42, versículo 5. Ele diz assim, antes eu conhecia Deus só de ouvir falar, mas agora os meus olhos te veem. Então, muitas pessoas conhecem a Deus só de ouvir falar. Elas não conseguem ver a Deus como ele realmente é. Muitas, são muitas. Inclusive, pessoas que são cristãs. São muitas. Conhecem a Deus só de ouvir falar, mas ainda elas não conseguiram ver a Deus como ele realmente é. Esse encontro, né? Esse encontro verdadeiro, genuíno, né? Que faz com que a vida vale a pena, né? Com certeza. Vem acontecer esse suprimento, né? Essa segurança, essa convicção, essa certeza, esse poder, para dizer, um empoderamento, como falo, mas é um poder do ser humano, um poder dentro de nós. Então, eu sempre falo isso. Eu descobri tudo. Então, é algo assim muito grandioso. Eu falo, às vezes eu vejo as pessoas desesperadas, atormentadas com toda essa situação, essa crise que nós estamos vivendo nesses últimos dias, que você sabe muito bem, né? É uma crise, crise financeira, crise sanitária, essa crise toda. Eu vejo pessoas num desespero com a morte, né? Então, quando você nasce de novo, você descobre que é uma morte física, nós estamos aqui de passagem. E aí as pessoas olham para nós, eles acham assim, até que a gente não sofre, ou não está sofrendo, não. Eu sei a dor do outro, de perder alguém, a gente sabe, é triste, é difícil. Eu já perdi pessoas, eu perdi alguém muito especial para mim, que foi a minha irmã do meio, Luciana. Eu às vezes não conto muito isso, mas eu sei o que é uma perda. Sei muito bem o que é perder quem a gente ama, um ente querido. Então, só que quando eu disse para você, quando a gente não sabe não sabe de onde veio, não sabe onde está e nem para onde vai, você fica, o mundo para você é horrível, é tenebroso, é mau, é angustiante, é deprimente, é algo torturador. Mas quando você nasce de novo, tem uma segurança, sabe de onde você veio, aonde você está e para onde você vai, é fácil viver. Era isso que a gente estava falando ali, né, na época que eu estava falando da adolescência, como é uma fase, né, atribulada. Transitória. Aí eu falei, nossa, com os 40 anos, quando chegou para mim, assim, foi uma estabilidade. Parece que tudo foi se estabilizando, a segurança, aqueles temores, eu não tinha mais, que também isso, que a senhora está falando de Cristo, né, de ter alcançado já tudo, o estado desejado dessa plenitude. Então, essa mulher está na plenitude da roda da vida, gente. Quem hei de falar ainda que essa mulher é poderosa? Então, eu gostaria que a senhora falasse como se fosse uma metáfora, a Rosiane e a sua trajetória, escrevendo o livro de Atos. Ai, meu Deus.
Agora você me... Só assim um pedaço. Assim, a Rosiane foi uma pessoa que veio e fez isso, se doou, transformou uma mulher forte. Ela que nós vamos constar lá na história. Nós estamos escrevendo esse evangelho. Pra gente finalizar, nós vamos finalizar com isso. Nós não vamos nem usar depois de tudo, a gente não vai nem usar as perguntas poderosas. Eu preocupada com essas perguntinhas. Então, a Rosiane, uma menina cheia de temores, cheia de medos, cheia de angústias, cheia de insegurança. Uma menina que cresceu sem um pai biológico, que não tinha segurança de uma paternidade. Uma menina que vivenciou muitas dificuldades e crises financeiras, emocionais, vivenciou muitas histórias, mas quando ela conheceu o autor e consumador da sua fé, Jesus Cristo, essa menina cresceu, essa menina desabrochou, essa menina descobriu que ela tinha um pai que amava ela, que cuidava dela, um pai que acolheu ela, um pai que deu segurança para ela e deu estabilidade emocional para ela. Um pai que disse para ela: seja forte e corajoso, eu estarei contigo por onde quer que você for, onde você andar. E essa menina cresceu, e essa menina se tornou uma grande mulher, uma grande filha de Deus, e alguém que hoje ajuda muitas e muitas outras pessoas a se tornarem também, a deixarem de ser uma menina e se tornarem uma grande mulher, uma grande filha de Deus. Uau, isso vai estar escrito lá, gente, no livro de Atos, né? A continuação. A continuação. A história da Rosiane. Então, eu estou sendo ministrada aqui já, né? Tá, vocês vão ficando por aqui, que a gente vai ali por bastidor. Então, o Roda da Vida dessa semana, nós tivemos com essa mulher empoderada, assim, de Deus, um pilar espiritual fortíssimo que tem influenciado muitas pessoas, inclusive a minha vida, né? E eu quero agradecer, pastora, por essa ajuda aqui, de ter se cedido, né, aqui para o Roda da Vida, para estar conosco, para que a gente possa impactar outras pessoas através desse programa. Que esse é o nosso chamado e nós estamos aqui cumprindo, seja no digital, seja no físico, nós estamos aqui para cumprir o nosso pilar espiritual. Então, o Roda da Vida dessa semana se despede. Se você ainda não é inscrito no canal, se inscreve e siga-nos na rede social, Instagram, Facebook e YouTube. Então, abraço de 40 segundos.